Vocês são iguais. É diferente da mesa de Davi, que era uma mesa quadrada e longa, onde o rei se assentava. E ele disse: olha, aleijado não se assenta à minha mesa. Mas disseram: o rei, o senhor tem uma promessa com alguém da família de Saul, e o único que resta, o cara é aleijado de ambos os pés. Só que aquilo que o rei fala, só o rei para revogar. Pode trazer o menino, eu dou um jeito. Glória a Deus. Como que eu vou dar jeito? Pode colocar ele aqui à mesa. E quando ele se assenta, a toalha da mesa cobre o defeito. O defeito dele não está no rosto, senão todo mundo veria. Não está nas mãos, senão todo mundo veria. Não está no tronco dele, senão todo mundo veria. Os defeitos de Mefibosete está nos pés. E agora está debaixo da mesa, ninguém vê. Porque na presença do rei, todo mundo é igual, meu filho. O defeito ele esconde. Então jogue sua pedra fora, porque na presença do rei ninguém joga pedra em ninguém. Você está pensando que Jesus estava escrevendo na areia da praia? Estava não, foi na areia do templo. E ele disse: olha, pode jogar pedra de vocês aí, ó. Pode jogar fora. Agora, se vocês não têm pecado, então apedreja. Tem gente que está precisando sentar um pouco na mesa do rei. Sentar à mesa do rei. Glória a Deus. A questão é, será que o rei mandou lhe chamar? E João está debruçado, cabeça reclinada no peito de Jesus. Eu penso que João dizia assim: poxa, ele vai morrer, a última ceia. Como que pode, né? Olha o controle desse homem. Porque quando você está em perigo, seu coração não é? Não é? Jesus teve tudo para sofrer de depressão, mas não manifestou. Ele era muito alegre no território da emoção. Jesus era altamente equilibrado. Já pensou se você soubesse que tem um grupo de soldados atrás de você para te matar, você nem aqui estaria. Jesus não ficou lá, ceiou. Depois de ceiou, ele tinha que ir para o Getsemane. Ele sabia que ele ia sofrer. Mas sabe o que foi que Jesus fez? Cantou um hino depois da ceia. E tendo cantado um hino, a gente não está cantando quando a bênção vem. Que equilíbrio, irmão. Que equilíbrio. Todo mundo morreu. Todo mundo, falo dos apóstolos. Todos eles. André morreu. Bartolomeu também morreu. Foi esfolado. Filipe morreu como mártir na cidade de Hierápolis. Judas Iscariote, você sabe, se enforcou. Mateus teria morrido na Etiópia. A tradição diz que Matias foi martirizado também na Etiópia. Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo 3 anos depois de Paulo pelo mesmo imperador Nero. Só João ficou, e ele já estava bem velhinho na cidade de Éfeso. E o imperador Domiciano assumiu o trono, e aí sabe o que começa? Empreende-se uma perseguição contra os cristãos, porque os cristãos não queriam se curvar diante das estátuas dele, nem queimar incenso, e muitos foram mortos, esfolados vivos, forçados a passarem sobre brasas descalços. E João foi preso e lançado dentro do tacho de azeite quente de Domiciano, só que o azeite aqueceu, borbulhou, mas João permaneceu vivo, diz a história. Porque assim como Deus livrou Misael, Ananias e Azarias da fornalha de Nabucodonosor, Deus livrou João da caldeira de azeite quente de Domiciano.
Domiciano, perplexo, pega João e manda desterrá-lo na ilha de Patmos. Patmos significa mortal. Era um lugar do cemitério dos assassinos, dos políticos corruptos. Todos que se levantavam contra o imperador, sendo político, ia para Roma. Certeza que a maioria dos políticos brasileiros, no tempo de Domiciano, estava tudo em Patmos, preso para morrer. Lá morreria de fome ou de sede. Só que quando ele lança João lá, não tem comida, não tem bebida. E Domiciano está na sua recâmara, pensando que João está dormindo. Mas Domiciano se esqueceu de uma coisa. O que, pastor? Crente jejua. Enquanto Domiciano está deitado na sua recâmara, pensando que é o fim da vida de João, aquilo que João está passando é uma experiência que ele vai contar. Porque prova não mata crente, fortalece o crente. Aquilo que o crente passa não mata ele, dá força a ele, para ele ter uma experiência. Você precisa ter sua experiência. O evangelho é empírico, o evangelho é experiência. Tenha a sua experiência. E depois dessa situação que João passa, lá em Patmos, João agora é arrebatado em espírito. E quando ele chega no céu, ele ouve uma voz por detrás dele. E ele diz que quando virou-se para ver quem falava com ele, ele viu 7 castiçais de ouro. É um como o filho do homem no meio dos 7 castiçais de ouro. João não viu primeiro Jesus, ele viu primeiro 7 castiçais. Porque a igreja é quem é vista. Só que quem está dentro da igreja é Cristo. Porque ele está no meio do mar, no meio do jardim, no meio... Entre dois ladrões. Está no meio da tua casa, no meio da tua vida. Está no meio da igreja nesta noite. E João viu Jesus no meio dos 7 castiçais. Só que quando João o vê, João cai a seus pés como morto, por causa da glória de Cristo. Que glória, pastor! João vê Jesus diferente. Jesus está totalmente diferente e João vai descrevê-lo. Porque a última vez que João viu Jesus foi após a crucificação. Depois, quando ele ressuscita. E depois ele sobe aos céus em Atos dos Apóstolos capítulo 1. Jesus não ressuscitou glorificado, ressuscitou com o corpo imortalizado. Como assim? Lembra que Jesus morre? Depois de 3 dias ele ressuscita. Quando ele ressuscita, Maria Madalena vai pegar nele. O texto em grego significa assim: não me pegues, literalmente. Não me pegues porque eu ainda não subi ao meu Pai. Pastor, me explica isso, bem rapidamente, tá? Só vou falar uma vez. Quando ele morre, o seu corpo fica na cruz, posteriormente depositado no túmulo. O espírito sobe para Deus e depois ele sobe em alma como sumo sacerdote para purificar o tabernáculo celestial. O véu do templo se rasga, dando-nos a entender que ele chegou lá em cima e que o caminho foi aberto. Ele vai no mundo dos mortos, anuncia sua vitória no mundo dos mortos, transporta o seio de Abraão para cima. Depois de 3 dias, ele vem, o espírito e a alma dele vêm para o corpo, e ele ressuscita. Maria Madalena vai pegar nele, ele disse: não me pegue, porque eu ainda não fui ao meu Pai. Por que ir ao meu Pai? Porque ele precisava ir lá em cima, com o corpo ressurreto, para o Pai chancelar, carimbar, que ele havia ressuscitado com o corpo. Ele vai lá em cima, desce de volta, fica 40 dias com os discípulos, depois vai para o céu em Atos dos Apóstolos. E quando João vê agora, ele está diferente, ele está glorificado. Vestes até os pés, cabelo branco, olhos como chama de fogo, uma espada sai da sua boca, o rosto é como o sol e os pés como de latão reluzente assacalhado na fornalha. Por que João descreve Jesus desta forma? As vestes até os pés fala do seu sumo sacerdócio. O cinto de ouro na altura do peito do seu sacerdócio dignificado. Seus cabelos brancos falam da sua deidade, da sua eternidade, da sua preexistência. Seus olhos como chama de fogo fala dos olhos que tudo vê. Ele vê tudo, conhece tudo. Epignosco, eu conheço as tuas obras. Ele está dizendo: eu conheço você mais do que você mesmo. Então, a espada que sai da sua boca é a palavra da vida e da morte. A espada tem 2 fios. Ela corta para lá e ela corta para cá. Ela corta o ímpio e corta o crente. Corta o descrente,
corta o crente. Ele disse: eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Levante a mão para dizer glória a Deus nesta noite. Aleluia.